Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Quero ministrar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de Vida Nova, Roupas Novas. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: vida nova, roupas novas. A palavra de Deus exemplifica a nossa vida com Jesus como um milagre do novo nascimento. E a partir de Jesus, recebemos uma vida nova. E tendo recebido uma vida nova, as roupas velhas se tornam inadequadas para essa vida nova. Inclusive, eu coloquei aqui o retrato de um rapaz alagoano, muito curioso, porque durante o período da pandemia ele queria fazer a cirurgia de redução de estômago, acabou que não conseguiu fazer, mas ainda assim ele estava destinado a perder peso, e dessa forma começou a praticar exercícios, começou uma dieta, e ele pulou do peso de 178 quilos para 76 quilos durante o período da pandemia, sem nenhum procedimento cirúrgico. Isso obviamente serve de encorajamento para os irmãos, aleluia. Mas tirando esse encorajamento, a foto é muito curiosa e interessante. Inclusive muitos aqui também viveram essa experiência de perder peso de forma assustadora, e uma das realidades de quem perdeu peso dessa forma é que você precisa de roupas novas. Essas roupas desse cara são inadequadas para quem ele se tornou. Ele vai precisar de roupas novas. E isso nós precisamos compreender acerca da vida com Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, o nosso antigo armário já não serve mais. Uma vez que estamos em Cristo, precisamos de um banho de loja. As irmãs dizem glória a Deus, aleluia. Tem algumas que até cutucaram o marido, viu? Uma vez que estamos em Cristo, precisamos renovar as nossas roupas. Já te desencantando, roupas tais naturalmente, não físicas e naturais, mas espirituais. E essa é a dica que eu quero falar com você nessa noite. Para tal, se você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do verso de número 1 em diante. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida. Repita comigo: a sua verdadeira vida. Presta atenção nessa expressão, ok? A sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Vamos orar? Baixa tua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, obrigado por sua graça e misericórdia que nos salvou. Ajuda-nos a entendermos a realidade da nossa salvação nessa noite. Aqueles que se renderam a Ti, de fato e verdade, dê-nos compreensão ampla das implicações da salvação que nos alcançou. Acorda-nos para a realidade da nova vida que recebemos de Ti, para que possamos viver em conformidade com quem nós somos em Ti, e nos abstermos de tudo aquilo que não está condizente com a nova vida que temos em Ti. Espírito Santo de Deus,
Visita-nos com poder e com glória nessa noite. Muito mais do que experiências emotivas, emocionais, transforma quem nós somos em conformidade à imagem do Filho. Santifica-nos, lapida-nos, transforma-nos, muda-nos, faça-nos compreender quem nós somos em Ti, para que em Ti usufruamos de todos os benefícios da cruz. Nós nos rendemos ao Senhor e clamamos por sua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Como de costume, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele começa falando a respeito de verdades doutrinárias, e foi exatamente o que ele fez no capítulo 1 e no capítulo 2, tratando principalmente acerca da supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. E a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar das práticas e implicações acerca daquilo que ele falou anteriormente, como se dizendo: vocês viram essas verdades? Então, agora eu vou dizer como elas se aplicam na vida de vocês, o que vocês devem fazer a partir da realidade, por exemplo, de que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. O que vocês devem fazer a partir da realidade de que Cristo é a manifestação visível do Deus invisível? Qual é a resposta prática para essas verdades bíblicas reveladas? No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo vai começar a tratar dessas implicações, e de maneira enfática e clara, ele demonstra a nós, que não apenas Cristo morreu por nós, mas todos aqueles que creem, com Ele também morreram, aleluia. E isso não é uma historinha, isso é uma realidade espiritual. Ainda que não possamos perceber isso de forma natural, física, tangível, essa é uma realidade invisível, mas ainda assim, realidade. Eu não sei você, mas volta e meia, quando eu vou contar meu testemunho, ou por exemplo, esses dias que a gente estava andando de carro lá nos Estados Unidos, eu estava com meus filhos, aí o Joshua perguntou: pai, que músicas você ouvia quando era adolescente? Eu falei: vamos ouvir. E aí eu comecei a colocar as músicas que eu ouvia quando era adolescente, comecei a ouvir as letras e falava: uau, eu escutava isso, era tranqueira em cima de tranqueira, terrível. Tanto é que eu coloquei a música e depois falei: está censurado, vocês não podem ouvir esse tipo de música, isso não faz bem, Planet Hemp não faz bem para você. Porque, de fato e verdade, quando fomos salvos, ainda que não percebamos isso, Deus operou um milagre sobrenatural em cada um de nós. Nós mudamos, fomos transformados, e naturalmente é com o passar do tempo que nós vamos percebendo as nuances dessa transformação. Mas a verdade bíblica é: nós morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos. E diante disso, eu quero fazer algumas afirmações doutrinárias importantes acerca dessa verdade. Primeira afirmação é que a nova vida não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia fala que nós nascemos de novo, ela não está usando de uma força de expressão para ilustrar, tipo assim: você melhorou, ou você deu um upgrade no seu caráter. Não, quando a Bíblia fala sobre novo nascimento, ela está falando sobre uma realidade espiritual, não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia nos afirma que nascemos de novo, ela está falando sobre uma realidade, sobre uma verdade que aconteceu espiritualmente em nós. Recebemos de Deus uma nova natureza, e isso é um fato, não é uma hipótese, não é uma força de expressão. Segunda verdade doutrinária acerca disso, que eu gostaria de afirmar, é que a nova vida não é uma bênção futura. Olha aí para o teu irmão pecador que está do seu lado, e diga para ele: a nova vida não é uma bênção futura. Por quê?
Porque muitos se agarram na ideia de que no futuro, na eternidade, eu serei uma nova criatura e viverei a vida eterna. Não, é verdade sim, que está marcado um tempo na agenda de Deus, aonde junto com Ele seremos glorificados, amém? Entretanto, isso não é apenas uma bênção futura, mas é uma realidade presente. Você que se rendeu a Jesus semana passada, você que se rendeu a Jesus ontem, você que se rendeu a Jesus hoje de manhã, você nasceu de novo. E isso não é algo a se esperar, não é algo a aguardar, é algo para se viver hoje, aqui e agora. O novo nascimento é uma bênção presente e não uma bênção futura. Terceira verdade doutrinária acerca disso: viver a nova vida é uma escolha diária. E aí que entra um ponto muito importante. Uma vez que nascemos de novo em Cristo Jesus, devemos nos apropriar dessa graça de Deus, e nos apropriando dessa graça de Deus, vivemos em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. E é interessante isso, porque inclusive esse termo apropriar, apoderar, faz muito parte do vocabulário cristão. Quando, por exemplo, alguns irmãos dizem: se apropria das bênçãos de Deus, porque Ele te prosperou, porque Ele te abençoou, é uma questão de apropriação. E infelizmente muitas vezes esse termo ele é utilizado para motivos equivocados. Você deve se apropriar sim da realidade do novo nascimento em Cristo Jesus. Você deve se apropriar do seu novo caráter em Cristo Jesus. Quantos aqui são pais? Você que nasceu de novo, você é um novo pai em Cristo Jesus. Você já não é mais aquela coisa desequilibrada que você era antigamente. Você que nasceu em Cristo Jesus e é um empresário, um gerente, um responsável por equipe, você já não é mais aquele troglodita, grosseiro, desequilibrado que você era. Não, você nasceu de novo e você precisa se vestir, se apropriar dessa nova realidade que há em Cristo Jesus, amém? Uma das formas que eu gosto de educar os meus filhos passa-se justamente por isso. Quando, por exemplo, eu pego o meu filho em uma mentira ou algo do tipo, a maneira como eu trato eles normalmente é da seguinte forma: filho, você mentiu e você não é mentiroso. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você precisa se apropriar do caráter de Cristo em você. Isso não combina com quem você é. A sensualidade, a imoralidade, a fofoca, a maledicência, a ira, a gritaria não combina mais com você. Aleluia, porque você nasceu de novo. E tendo nascido de novo, por meio da fé, você precisa escolher diariamente abraçar essa nova realidade que há em Cristo Jesus. Uma quarta verdade doutrinária que eu quero deixar evidente é que estamos escondidos em Cristo e com Ele seremos revelados em glória. O que a palavra de Deus está nos falando é que o mundo não nos conhece ainda. O mundo não conhece a igreja. Inclusive, é muito estranho quando, por exemplo, algum ímpio vai fazer alguma reportagem sobre a igreja. Você já viu, tipo, reportagem do Fantástico, reportagem do Estadão, ou seja lá do qual jornal for. Normalmente as reportagens são extremamente pífias, porque eles não conhecem a realidade do que nós vivemos como igreja. E de fato, o que Paulo está dizendo é: um dia eu e você seremos revelados ao mundo, e o mundo verá a glória de Deus em mim e em você, juntamente com Cristo, porque assim como Cristo é glorificado, um dia junto com Ele também seremos glorificados,
Aleluia. Diante disso, eu quero deixar evidente a você: se você está em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. Isso é um milagre operado por Deus, e nenhum de nós viveria isso se não fosse a graça de Deus que nos regenerou. Paulo ainda segue no capítulo 3, no verso número 5, dizendo o seguinte: agora olha as implicações disso. Você nasceu de novo, amém? Quem é que nasceu de novo? Quem é a nova criatura? Aleluia. Paulo está dizendo: muito bom, você nasceu de novo. Agora vamos dizer então o que você tem que viver a partir disso. Verso número 5: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora, repita comigo, agora, não é amanhã, não é quando Jesus voltar, é agora, nesse exato momento, agora. Ouça isso, é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. O que a palavra de Deus está deixando evidente é que uma vez que Deus operou em nós esse milagre do novo nascimento, agora devemos nos despir, devemos tirar as roupas da velha natureza, devemos renovar o nosso armário, e não doe essas roupas para ninguém, amém? Essas roupas têm que ser incineradas. A maledicência, a fofoca, a imoralidade tem que ser incinerada para que ninguém consuma esse tipo de roupa e comportamento. O que Paulo está dizendo é: agora então que você nasceu de novo, você, portanto, deve se livrar dessas coisas. E aqui eu quero deixar evidente algo: isso não é feito de forma automática, isso é feito de forma cooperativa. Por esse motivo que Paulo está dizendo, existe uma responsabilidade que é sua, que é minha. A santificação é um processo de cooperação entre nós e Deus, entre Deus e nós, que nós respondemos à graça de Deus na medida que entendemos essa graça. O que eu quero dizer para você é que em Cristo Jesus Ele já te fortaleceu para deixar suas antigas práticas, amém? Então, a coisa é bem simples. Então, deixe-as, abandone-as, porque em Cristo Jesus essa graça já foi nos dada. E eu digo isso porque por vezes nós pensamos que viver a vida cristã é uma passividade, aonde nós sentamos à cadeira da igreja e esperamos Cristo fazer a transformação em nós. E é verdade sim que Cristo irá nos transformar como promessa, porque Ele começou a boa obra e Ele irá completar. Entretanto, Ele nos transforma de acordo com a resposta que nós damos a essa graça que Ele nos deu. O que eu quero dizer para você é que não é Jesus que vai deixar de mentir, é você que vai deixar de mentir. Não é Jesus que vai deixar de ser imoral, é você que precisa abandonar a imoralidade, uma vez que Ele já te abençoou com essa nova realidade, com essa nova vida. E diante disso, eu quero lembrar essa frase emblemática do Martim Lutero, quando ele fala o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, descobri que o miserável sabia nadar.
seu velho homem sabe nadar. Aquele homem que você era, aquela mulher que você era, sabe nadar. E volta e meia, esse velho homem vai bater a porta do seu coração, querendo novamente ter a protagonia das suas decisões e comportamento. E o que Paulo está deixando evidente e claro, e que eu quero deixar claro para você, é que uma vez agora que estamos em Cristo Jesus, pecar é uma opção, porque não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou, e viver no pecado nessa nova vida faz tanto sentido quanto ter sido liberto da escravidão do Egito, atravessado o Mar Vermelho a seco, e tendo atravessado o Mar Vermelho, voltar para o Egito a nado. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você ter nascido de novo e continuar a vivendo como você vivia antigamente. Cristo te salvou para você viver uma nova vida. E algo que eu gosto da maneira como o apóstolo Paulo trata isso, é porque ele deixa evidente que existem certas coisas que devemos lutar e outras coisas que nós devemos fugir. E nessa classificação, diante das palavras de Paulo, ele deixa enfático e claro a nós: fuja, preste atenção, fuja, não é lute, não é tente, não é se esforce, é fuja da imoralidade sexual, fuja da impureza, fuja da paixão sensual, fuja dos desejos maus, fuja da ganância. O que o apóstolo Paulo está falando é que com essas coisas aqui nós não lutamos, nós não conversamos, nós não dialogamos, nós fugimos, nós damos no pé. Você, homem, mulher, foi salva em Cristo Jesus, foi salvo em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer algo: você vencerá a imoralidade sexual fugindo dela, não dialogando com ela, não flertando com ela. Você, homem, consome pornografia, por meio da fé se aproprie dessa vitória e fuja da pornografia. Não é lute contra ela, não é abra o teu celular, o teu computador e fique vendo as imagens dizendo: não, eu não vou consumir, eu sou mais forte. Não, você não é mais forte. Paulo está deixando isso claro. Fuja, fuja da impureza, fuja da imoralidade. E inclusive Paulo vai tratar sobre algo muito polêmico, mas verdadeiro, bíblico e teológico. Ele vai dizer: é por essas coisas que vem a ira de Deus. E por que isso é correto? Eu sei que popularmente nós fomos educados e catequizados com aquela frase famosa: não existe pecadinho e pecadão. Isso é verdade? Sim, depende do que você está dizendo. Porque é verdade que qualquer pecado é suficiente para a nossa condenação. Entretanto, se tratando da ira de Deus, existem pecados que Ele odeia e pecados que Ele abomina. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos, por exemplo, que aquilo que fez Deus intervir em Sodoma e Gomorra era qual pecado? A imoralidade sexual. O que fez Deus intervir nos dias de Noé era qual pecado? A imoralidade sexual. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 como um ato da ira de Deus sobre a humanidade era qual pecado? A imoralidade sexual. Portanto, ainda que possa parecer espantoso para você, Deus abomina a imoralidade sexual. Por quê? Paulo vai tratar isso em Coríntios, quando ele afirma de maneira categórica que quando pecamos a imoralidade, pecamos contra o próprio Deus, porque o nosso corpo é santuário de Deus. Deus criou o nosso corpo para nele habitar, e aquele que se entrega à imoralidade sexual corrompe esse santuário que foi criado para ser a habitação do próprio Deus. Portanto, fuja. Amém?
Olhe para o teu irmão que está ao teu lado, principalmente se for teu marido, esposa, aleluia, glória a Deus, e diga: fuja, fuja das piriguetes, aleluia, fuja, não flerte, não converse, não dê brecha, não dê trela, fuja. E também o apóstolo Paulo vai falar acerca de lutar, e ele diz então: lute contra quê? Lute contra a ira, lute contra a raiva, lute contra a maldade, lute contra a maledicência, lute contra a linguagem obscena, lute contra a mentira, porque isso não combina com seu novo nascimento em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Diante disso, a palavra de Deus vai crescendo no entendimento. Eu não sei se você está percebendo, mas até aqui o apóstolo Paulo está falando: tire essas roupas. Você está percebendo isso? Ele está falando: olha, tire a camisa da maledicência, tire as calças da linguagem obscena, tire a jaqueta da sensualidade, tire essas roupas que pertenciam ao antigo homem. E a pergunta é: vamos tirar todas essas roupas e vamos ficar pelado? Sim ou não? Não, misericórdia, irmãos. Vamos nos revestir. Então Paulo está tratando de modinha gospel. Brincadeira. Paulo está tratando sobre nos despirmos, mas também nos revestirmos, sobre mudar as nossas roupas, sobre mudar a nossa abordagem, quando ele vai dizer no verso número 10, revistam-se da nova natureza, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador, e se tornam semelhantes a Ele, nessa nova vida. Não importa se você é judeu, gentil, circuncidado ou incircuncidado, inculto ou incivilizado, escravo ou livre, corintiano ou palmeirense, flamenguista ou botafoguense, Cristo é tudo o que importa, e Ele vive em todos. Eu não sei se você consegue entender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, mas ele está falando a respeito de algumas verdades sobre a santidade. Porque o que Paulo está trabalhando com a igreja em Colossos, desde o capítulo 2, é sobre a realidade de termos nascido de novo, de termos sido convidados para uma nova vida, de que por meio da graça de Deus, o sangue derramado de Cristo, termos acessado uma nova realidade. O que a palavra de Deus está deixando claro para mim, para você, para todos nós, é que se Cristo nos salvou, devemos viver como alguém que foi salvo. Se Cristo nos libertou, não faz sentido viver mais como escravo. Se Cristo nos transformou, não faz mais sentido você viver como vivia antigamente. Se esse milagre é genuíno e verdadeiro, agora Cristo tem uma nova vida para mim e para você. E diante disso, Paulo vai tratar então essas verdades acerca da santidade. E de maneira organizada, eu quero falar sobre essas 3 verdades. Primeira, a santificação é progressiva. Continue o santo a se santificar. Amém? A vida cristã é um constante, contínuo e vitalício processo de transformação diária. Quem aqui hoje é melhor do que ontem? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Se você não levantou sua mão, você está vivendo a vida cristã errado. Você ainda não é tudo que você deve ser, mas hoje você precisa ser mais parecido com o que você deve ser do que ontem. E dessa forma, não devemos paralisar esse processo de transformação.
do tipo, eu tenho 20 anos de conversão, frequento há 40 anos a igreja, amém, até que Cristo venha, eu e você continuamente precisamos ser transformados, todos os dias lapidados, todos os dias moldados. E deixa eu lhe falar algo que talvez vai contra a muita coisa que você alimenta na sua mente. O propósito de Deus é te moldar conforme o caráter de Cristo. Deixa eu derrubar teu castelo de areia. O propósito de Deus não é que você prospere profissionalmente, não é que você tenha família, filhos e que você seja feliz nesse sentido. E eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas e boas, mas o que eu estou dizendo é que o propósito de Deus é que quando você chegar ao fim, você seja a imagem de Cristo. Portanto, mais do que ambicionar qualquer coisa deste mundo, o que a palavra de Deus nos convida a fazer é: olhe para as coisas do alto, e inclusive saiba que as decepções e frustrações com as coisas deste mundo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, acorda aqui. Quando você se decepciona, Deus não deixou de trabalhar no seu caráter. Quando você se frustra, Deus não deixou de trabalhar naquilo que Ele quer trabalhar, que não é o teu sucesso gospel, é a transformação de quem você é, para que eternamente eu e você sejamos a imagem de Cristo. Portanto, a santificação é progressiva. Segunda verdade, a santificação é fruto da contemplação. Deixa eu te contar algo que talvez você não perceba, mas o simples fato de eu e você estarmos aqui reunidos nessa noite, adorando a Jesus, cantando canções como lindo és, o único que é digno, cantando canções que apontem para a glória dEle, que apontem para o caráter dEle, o simples fato de estarmos fazendo isso está transformando quem nós somos, porque somos transformados na medida em que contemplamos ao Senhor. O problema nosso é que, acostumados com uma geração drive-thru, acostumados com uma geração fast food, acreditamos que as coisas acontecem de forma instantânea. Então de repente eu acordo segunda-feira e sou o melhor pai do mundo. Não, você vai ter que acordar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai ter que acordar ano que vem, e depois do ano que vem, e progressivamente, perpetuamente ser transformado por meio de Cristo, na medida em que você o contempla. Por esse motivo, a repetição nunca é demais. Meus irmãos, eu tenho 17 anos de vida pastoral, 35 anos de vida de igreja, e o que eu mais vi na minha vida é, por exemplo, sermões em cima de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12 é o predileto. Todo pastor prega pelo menos uma vez no ano esses dois textos. Mas ainda assim, na medida em que eu contemplo ao Senhor por meio da palavra, Ele me transforma. Somos transformados por meio da contemplação. E uma terceira verdade poderosa, e eu quero que você entenda essa verdade que Paulo trata, quando ele afirma de maneira muito clara no verso 11, nessa vida não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, inculto ou incivilizado, escravo ou livre, o que Paulo está afirmando categoricamente é que todas as bênçãos e responsabilidades são para todos os que creem. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? O que Paulo está dizendo não é apenas o teu pastor que precisa ser santo, você precisa ser santo. Não é apenas o seu líder que precisa ser parecido com Jesus, você precisa ser parecido com Jesus. Porque na nova vida não existe clero e povo. Na nova vida não existem pessoas num patamar mais elevado e pessoas num patamar menos elevado. Na nova vida em Cristo Jesus, homens e mulheres incultos, incivilizados,
gentios, judeus, gregos, seja lá quem for, todos nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque vivemos uma cultura idólatra, clerical, onde é muito comum crentes atribuírem a pastores, ministros, seja lá o que for, responsabilidades, se abstendo das suas próprias responsabilidades. E isso é algo muito grave. Ainda dias atrás, obviamente que alguém ignorante, mas viu eu nos Estados Unidos, pouco ele sabe que eu estava servindo a igreja, etc, enfim, mas nem vem ao caso. Mas então ele disse: ah, bonito, pastor viajando com dinheiro da igreja, como que você faz essa viagem? E aí então, eu entrei no Instagram dele, e vi que ele havia se formado numa faculdade particular de medicina, que ele tinha ido para a Inglaterra. E aí eu voltei lá no Instagram e postei: da mesma forma que você, o trabalhador é digno do seu salário, e você tem tanta responsabilidade com a tua vida cristã, como eu tenho. O que eu quero que você compreenda, é que a régua que você usa para medir aqueles ao qual você admira, é a mesma régua que você tem que se medir. O mesmo compromisso que você espera e deve esperar daqueles que representam a igreja, você também deve usá-la para medir a você. Porque o que Paulo está tratando é que em Cristo Jesus não existe subgrupo, não existe pseudo-espiritualidade. O que Paulo está dizendo é: todos nós, seja lá quem formos, fomos chamados para sermos santos. Não existe café com leite na fé, amém? É aquele que não sabe muito bem jogar. Não existe. Todo mundo tem que entrar em campo e todo mundo tem que dar o sangue. Todo mundo tem que se esforçar em ser santo todos os dias. Portanto, acerca dessas realidades em relação à santificação, Paulo deixa claro que isso é uma responsabilidade de todos nós. E indo para questões muito práticas, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo vai falar qual que é a moda gospel. E por isso que eu coloquei o Harry ali. Eu carinhosamente apelidei de Harry, ok? Daqui a pouco eu vou falar acerca dele. Mas olha só o verso de número 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se. Repita comigo: revistam-se. Coloque a roupa. Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se, vistam-se, coloquem as roupas do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. O apóstolo Paulo está falando sobre 8 elementos que compõem a modinha cristã. Paulo está dizendo: ei, quando você sair da sua casa, coloque as roupas de alguém que crê em Cristo. Quando você sair da sua casa, coloque o boné de alguém que crê em Cristo. Coloque a camisa de alguém que crê em Cristo. Inclusive serve para a propaganda da Ondadura Store. Maravilhoso. 100% algodão, olha só que maravilha. Só esse boné que não é da Ondadura Store, deixa para trás. Esse óculos também, não, mas enfim. Revistam-se do novo homem. O que Paulo está dizendo é que isso daqui, colocar as roupas, colocar a mochila, colocar a camisa, colocar a calça, colocar as meias, não é algo que vai acontecer automático. Toda segunda-feira que você for enfrentar a tua semana, revista-se do novo homem. Se você precisar fazer teatro, tem alguns irmãos que fazem teatro disso, né?
aprenderam na escola bíblica dominical, estão com 40 anos e ainda fazem isso, colocando o capacete da salvação, o escudo e por aí vai. Enfim, se você precisar fazer teatro, faça isso, mas o que Paulo está dizendo é: existe uma roupa que todo cristão deve vestir, existe uma roupa que todo aquele que crê em Cristo deve vestir. Essa roupa não é para alguns, essa roupa é para todos nós. Todos nós devemos vestir a roupa da compaixão, todos nós devemos vestir a roupa da bondade, todos nós devemos vestir a roupa da humildade, aleluia. E não é na igreja, é onde estivermos. Todos nós devemos vestir a mansidão, todos nós devemos vestir a paciência. A mansidão e a paciência não é um traço da personalidade, a mansidão e a paciência é um traço do caráter de Cristo que Ele já gerou em você, aleluia. Se aproprie disso, amém? Você que é desequilibrado, agarra no ar, porque essa é uma realidade de Deus em você. Ele já gerou isso em você, portanto, vista as roupas da paciência, vista as roupas do amor, vista as roupas da gratidão. Essas roupas fazem parte do catálogo gospel de 2024. Essas roupas fazem parte das roupas que você deve vestir. Não combina com você, novo nascido, ser uma pessoa não compassiva. Não combina com você. Não combina com você ser uma pessoa ingrata. Não combina com você ser uma pessoa odiosa. Não combina com você ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa indomável, intratável. Não combina com você. Sabe, quando você estiver diante de um dilema, lá no seu trabalho, na igreja, onde for, lembre-se das roupas do novo homem. Lembre-se que você já nasceu de novo, e agora é uma questão de atitude de fé, vestir as vestimentas desse novo homem. Aliás, o Harry não ficou bonito com essas roupas? Ficou maravilhoso. E deixa eu falar, você, mulher de Deus, vai ficar maravilhosa quando você for paciente com o teu marido. Aleluia, glória a Deus. Tem alguns homens que disseram aleluia. Eu ouvi até um Xeramanaias aqui, ó, bem no meu lado. Você, homem, quando tratar com bondade, você estará vivendo em conformidade com a nova realidade em Cristo Jesus. Essas roupas que nos foram dadas por Deus devem ser vestidas todos os dias. Vida nova, roupa nova. Vida nova, um banho de armário novo. Devemos vestir essas novas roupas. Por fim, e isso aqui eu amo, porque é extremamente prático. No verso de número 16, a palavra de Deus vai nos dizer que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Eu amo essas palavras finais do apóstolo Paulo, porque não sei se você está percebendo, mas o que o apóstolo Paulo está fazendo é aplicando a realidade do novo nascimento. Então ele está dizendo: tirem as roupas do velho homem, elas não combinam mais com você, vistam as roupas do novo homem. E agora, por fim, o que Paulo está nos ensinando por meio da palavra de Deus é o que devemos fazer juntos. Porque vamos combinar, gente? Como eram os nossos relacionamentos antes de Cristo? Rolês e fofocas banhadas à maledicência, à ganância, banhados à vaidade. Quantos de nós viviam relacionamentos extremamente tóxicos com amigas que, por exemplo, ficavam comparando qual é a bolsa mais cara uma da outra,
Ou relacionamento com amigos, aonde a linguagem obscena fazia parte da conversa, do diálogo de um churrasco. Ou ainda, fofoca, que fazia parte do momento de um jantar com outro casal de amigos. E o que Paulo está dizendo é: você nasceu de novo, e agora as práticas, os relacionamentos precisam ser diferentes. E a palavra de Deus vai nos falar sobre 3 coisas que devemos fazer juntos. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, ensinem uns aos outros. É óbvio que um jantar informal não precisa ser uma aula. Entretanto, um jantar informal que não nos acrescenta bênção, maturidade, é um desperdício de tempo. E pode ser com amigos da igreja, ok? Porque eu vou dizer também, tem muitos relacionamentos dentro da igreja que são mais destrutivos do que edificantes. Se teus relacionamentos com os irmãos estão se transformando em um lugar de fofoca, de maledicência, pesado, de ganância, de inveja, se abstenha desses relacionamentos. Prefira ficar sozinho com o Senhor, do que se entregar a relacionamentos aonde não existe crescimento. Eu sempre digo isso para minha esposa: relacionamento de crente é igual leite, tem data de validade. No sentido do quê? 3 horas juntos, maravilha, bênção, todo mundo acrescentando, edificando. 5 horas juntos, começa a dar ruim. 8 horas juntos, aí começa a falar dos outros. Qual é o momento de ir embora? No momento em que a conversa não é sobre mais quem está presente na roda. Quando a conversa começa a ser sobre outros, vai embora. Porque aquilo que devemos fazer juntos, sabe o que é? Ensinar uns aos outros. Meus irmãos, a nossa comunhão com um grupo pequeno, quem aqui participa com um grupo pequeno? É maravilhosa. E deixa eu lhe falar outra coisa, inclusive. O grupo pequeno na nossa igreja nós não encaramos como uma obrigação religiosa. A maneira como encaramos o grupo pequeno é como uma ressignificação das amizades que devemos ter. O que eu quero dizer é o quê? Aquilo que se vive em uma reunião de grupo pequeno é supostamente aquilo que deveríamos viver em todos os momentos. O que eu quero dizer é o quê? Que compartilhar sobre a palavra de Deus não deveria ser algo que você faz na reunião formal da igreja. Compartilhar sobre a palavra de Deus é aquilo que você deve fazer hoje, se você for comer pizza depois do culto. Amém? É o que você deve fazer durante a semana, quando encontrar seus amigos. Devemos, quando estamos juntos, ensinar uns aos outros. Segunda direção que o apóstolo Paulo nos dá: quando estamos juntos, devemos aconselhar uns aos outros. Amém? E obviamente que não um conselho vão. Está brigando com a tua esposa? Sai fora do casamento. É óbvio que não. Aconselhamento por meio da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Quando estamos juntos, Paulo vai dizer: cantem karaokê, cantem ao Senhor, cantem juntos. O que Paulo está dizendo é: se vocês nasceram de novo, vocês não devem mais se relacionar como vocês se relacionavam antes, com as roupas novas. Agora, eu e você devemos também ter relacionamentos transformados. Aleluia. Você recebe isso no teu coração? Por fim, verso de número 11, a palavra de Deus nos diz: nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Cristo está te chamando para uma nova vida. Jesus não morreu na cruz para te levar para o céu, até porque se eu e você formos como éramos, meu irmão, vai ter gente raspando o ouro do céu, roubando e transformando em cordão. A gente precisa ser transformado.
se eu e você formos como éramos, para a Nova Jerusalém, a gente vai fazer muita coisa errada. Vai reclamar que só tem sol, que não tem noite. Portanto, a gente precisa ser transformado. O milagre que Jesus vem operar em nós é o milagre da regeneração, da transformação. Ele nos dá uma nova vida por meio da fé. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você está aqui, ouvindo essa mensagem, e percebe que de fato você precisa de transformação de vida, se você tem percebido que você não consegue ser quem você deveria ser, eu preciso deixar claro a você: só Jesus pode te transformar e te salvar. Dessa forma, se em teu coração você crê que Jesus pode te salvar, que Ele quer te salvar, se na sua mente você está convencido que precisa mais do que esforço, precisa de um milagre do novo nascimento, eu quero deixar claro a você: só Jesus pode te dar uma nova vida, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus é aquele que pode fazer novas todas as coisas. Dessa forma, se você não tem caminhado com Deus, se você não experimentou esse novo nascimento, essa nova vida, e reconhece que precisa nascer de novo, eu quero te convidar a se render a Jesus essa noite. Se você é essa pessoa, no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, talvez há tanto tempo lutando contra vícios, a maus comportamentos, nessa noite você está compreendendo que somente Jesus é poderoso para te transformar. Se você é essa pessoa, onde você está aqui ou acompanhando essa transmissão, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo, se rendendo a Jesus, aí no seu lugar mesmo. Diga assim a Jesus, Ele está aqui, Ele te ouve. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso ser transformado, eu reconheço que eu preciso nascer de novo, e eu estou convencido por meio da fé, de que o Senhor é poderoso para me salvar e transformar. Por isso, Jesus, eu me rendo diante de Ti, e reconheço que Tu és o Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, e transforma quem eu sou por completo. Eu preciso de Ti, eu preciso nascer de novo, eu preciso de uma mudança total, eu preciso de Ti, Jesus. Eu faço essa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida, algo maravilhoso. Eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar, eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, por gentileza, onde você está mesmo, coloque-se em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento, crendo que Deus está fazendo algo que só Ele pode fazer. A palavra de Deus é muito clara em dizer que ninguém vai ao Pai, se Ele mesmo não o trouxer. Você está nos acompanhando também via transmissão, e fez essa oração se rendendo a Jesus,
Eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também nesse momento. Eu quero encorajar a igreja que está próxima desses irmãos a abraçá-los e a me ajudar em oração por eles. Vamos orar pela vida de cada um desses irmãos e irmãs. Senhor, nós te louvamos, porque reconhecemos que só Tu é a nossa esperança, que não existe salvação e nenhum outro que não em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor, em sua graça e misericórdia, tem alcançado a vida dessas pessoas, e clamamos o Teu favor sobre eles e elas. Que a Tua vida seja derramada sobre eles, ó Pai, e que a partir daqui comece de fato uma nova história, aonde eles sejam revestidos do novo homem e possam experimentar a graça da nova natureza que só o Senhor é capaz de gerar em nós. Encha-os com Teu Espírito, derrame sobre eles da alegria e da paz que vem do Senhor. Nós os abençoamos e, como igreja, os acolhemos no nosso meio como família da fé. Nos alegramos porque sabemos que aquilo que está acontecendo aqui é um milagre que só o Senhor é capaz de fazer. Oramos por cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.